Bom, eu sou Renícia, eu sou professora aqui da Faculdade de Educação, eu trabalho com ensino de História, Identidade e Cidadania, trabalho com políticas públicas de gênero e raça, e nós somos coordenadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, eu e o Oliva, e nós também temos um grupo de pesquisa que nós somos parte, eu, Oliva e Ellen, que é o GPERG, que é o Grupo de Estudos em Políticas Públicas, História, Educação das Relações Raciais e Gênero, tá? Bom, eu sou o professor Augusto Charan, professor do MTC, sou professor das disciplinas Didática Fundamental, Projeto 2 e Oficina Vivencial. Bom dia, sou o professor Anderson Oliva, Departamento de História, trabalho com ensino de História e História da África. Eu sou Ellen Sintra, sou mestre pela Faculdade de Educação, aqui na linha de Estudos Comparados, sou professora da Secretaria de Educação, e é isso, e do GPEG do NEAB. Bom dia, meu nome é Jessia Alice, sou professora aqui da Faculdade de Educação, na disciplina de Educação Infantil e Projeto 4.2. Bom, gente, a proposta que a gente trouxe aqui para conversar um pouco, acho que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo na Universidade de Brasília e no Brasil também. E numa perspectiva teórica que eu mais recentemente tenho adotado, o Oliva há mais tempo, a Ellen também há algum tempo, que é pensar a nossa produção do conhecimento muito euro-americano centrada, né? E como ela define e ela traça alguns desenhos que são quase que considerados como camisa de forças na nossa forma de atuar, nos posicionarmos e fazermos a leitura do mundo, né? Em relação a isso, eu vou ser bem sucinta mesmo, mas pensar uma perspectiva de Estado, né, europeia, vamos pensar assim, vamos pensar em autores como Hobbes, né, que pensa na legitimidade do Estado usar força contra os seus recalcitrantes, né, as pessoas que questionam esse poder, né. Vamos pensar uma outra perspectiva de um outro pensamento chamado, né, dos autores clássicos, John Locke, que vai pensar na questão do direito à propriedade também, como sendo mais um elemento que vai compor, junto com essa ideia de nação que se fundamenta na ideia de Estado, na ideia de propriedade privada. E vamos pensar também um outro autor que é clássico, consagrado aqui na Faculdade de Educação, nas universidades como um todo, que é Rousseau, na perspectiva do contrato social, que também vem com uma perspectiva de pensar como que a desigualdade, os desiguais podem compor esse desenho de nação, né? No sentido do voto, do sufrágio universal, né? De um contrato social. A grande questão que se coloca, e aí eu estou sendo bem sucinta mesmo, são as fragilidades dessas representações e dessas narrativas, né, que foram sendo colocadas e dialogadas ao longo do tempo e da história, não só da história, mas da filosofia, da sociologia, da antropologia, enquanto representativo efetivamente dessa múltipla composição das sociedades e desses cidadãos e cidadãs, tá? Então, assim, nós vamos dar um salto imenso para chegar na perspectiva da história, na nova história cultural, né? Que é a influência dos autores. Eu acho que o Oliva vai falar melhor sobre isso, mas é o questionamento acerca dessas formas de registro da história e dessas formas de representação, né? Uma história que até há bem pouco tempo fazia o registro, uma historiografia que apenas falava sobre aqueles que estavam nos seus espaços de poder. Então, o domínio passava pelo domínio não só material, mas também o domínio da escrita, da representação de mundo, tá? Os questionamentos começam também a pensar quais são as outras formas de posicionamentos que existem. Não é só o homem branco, né, europeu, dito hétero, católico ou protestante que tem o direito de se manifestar e de se colocar. Tá? Então as mulheres começaram também com um movimento de questionamento e se fazerem presente. Da mesma forma a população negra. Tá? Isso não só na Europa. E em relação a isso, outras epistemologias se tornaram possíveis. Outras escritas da história. O nosso
compromisso aqui tem sido pensar uma outra forma de escrita da história para além da forma como os europeus pensaram essa organização social da ideia de nação. Tá? Ou os norte-americanos depois vão dar um salto, pensar numa perspectiva de Estado, mas também vinculada a uma perspectiva de mercado, de políticas públicas, mas também desconsiderando essa diversidade de sujeitos, cidadãos e cidadãs, que não se encaixam no desenho universalizante. Tá? Diante disso, outras formas de pensar o mundo foram escritas, foram pensadas. Tá? E a que nós trouxemos para o debate aqui foi pensar a contribuição dos autores africanos, né? Da literatura africana, para ajudar a pensar o Brasil e os problemas que nós estamos vivendo. Tá? Acho que eu passo para o Olívio, ele fala um pouco e a gente volta. Tá? Por exemplo... E a gente tem feito isso, o Oliva trabalha com a teoria decolonial, a Ellen também, e nós estamos fazendo um exercício no mestrado de pensar como que o Estado é pensado na perspectiva europeia e como, por exemplo, você pega um autor africano, eu não trouxe aqui, eu estou sem o livro do Tshiembe, mas o Tshiembe, por exemplo, que ele trabalha com o Estado pós-colonial e ele vai fazer a leitura do ponto de vista de quem vê as fragilidades e os limites desse Estado, que quando chega no continente africano, ele chega, obviamente, e aí a gente vai falar, particularmente vou falar sobre a colonização portuguesa, que tem muito a ver conosco. Esse Estado, ele chega impondo um desenho de universalidade, né, e de um desenho civilizatório em que, em hipótese alguma, reconhece a humanidade dessas pessoas com as quais ele se depara. Né? Isso aconteceu, e aí nós vamos falar de Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, e como Cabo Verde é construído nesse trânsito, né, se origina nesse trânsito entre escravizados e portugueses, como que essas etnias, essas diferentes etnias que lá existiam, elas foram totalmente desrespeitadas, mas ao mesmo tempo elas reagiram. Reagiram de que forma? Não, vocês vão chegar aqui, então peraí um pouco, vocês não vão entrar nesse território aqui pegando, não. Nós já temos conflitos e nós vamos também fazer a mediação dessas... Porque às vezes quando a gente fala sobre a colonização, a gente fala que que os europeus chegaram e obviamente foram de uma forma extremamente violenta e que eles impuseram todas essas formas de organização e papapá, e desrespeitaram totalmente. Mas há uma atuação também de quem lá estava que é importante que nós entendamos. Que havia já algumas relações conflituosas étnicas no continente africano, e eu falo basicamente desses quais eu estudei mais, pré-colonial, em que esses conflitos étnicos existiam. Esses conflitos foram acirrados pela presença europeia. Mas não só foram acirrados. Houve também, por parte desses africanos, uma tentativa sem compreender, acho que em profundidade, aonde ia desembocar aquela escravização de corpos negros. Então, os conflitos que eram internos, eles adquiriam um outro formato. Tá? O Tshiembe, quando ele dá um salto imenso para pensar o Estado, aí eu estou pensando no Estado moderno, ele vai recuperar essa imposição cultural que vai acontecer na época da colonização. Nos portos, essa troca dos escravizados acontecendo, mas os negros falando, olha, pera um pouquinho, aqui você não entra não, quem vai fazer a negociação sou eu. E efetivamente, aqueles conflitos que já haviam, algumas etnias vão ser colocadas para que sejam levadas também pelos europeus. Tá? Mas um salto imenso em relação a isso, a presença dos europeus significou políticas de colonização e de assimilação que impunham a muitos desses povos africanos, para que eles fossem considerados civilizados e respeitados, que eles seguissem determinados modelos. E os modelos eram europeus. Tá? Então, assim, os conflitos que já existiam vão se acirrando de todas as formas possíveis. E o elemento que entra é o elemento mercadológico, né? Basicamente o elemento mercadológico. Né? São coisas, são peças que são tratadas e que estão sendo o quê?
vendidas, as pessoas estão sendo tratadas assim. Quanto mais eles se aproximam do modelo europeu, menos tratados assim, entre aspas, seria, né, a negociação. O que o TCM vai trazer na modernidade é exatamente isso. É como, a despeito dessa violência que aconteceu, os povos africanos, que são considerados atrasados, primitivos e não civilizados, conseguiram ainda resistir, né? Com seus costumes, com as suas línguas. Ontem uma pessoa virou e falou assim no grupo, estávamos falando de Cabo Verde, né? E falando o quanto o cabo-verdiano não se percebe nem como africano, ele nega a sua origem africana e quer se aproximar dos europeus. Ele falou sobre isso. Ele falou, aqui no Brasil nós já superamos isso. Pelo contrário, o fato de todos nós falarmos língua portuguesa, a língua portuguesa, e falarmos que nós temos uma língua única, significa, em primeiro lugar, que nós estamos desconsiderando as várias línguas indígenas que nós não sabemos. Em segundo lugar, que vários troncos linguísticos africanos que aqui chegaram foram completamente dizimados. Então é um pouco para tensionar, na verdade, quem é que está resistindo mais? Quem são os mais civilizados? Nós estamos voltando novamente na representação de mundo que perpassa todos os nossos livros de história e dizendo, na verdade, quem são os coletivos negros e que foram de colonização portuguesa, a que eu vou me ater, que estão resistindo mais. Porque se você chega em Cabo Verde, são 10 ilhas, 9 têm línguas diferenciadas. Se você chega em Portugal, por exemplo, você percebe a presença dos africanos, você tem os bairros periféricos ao redor de Lisboa, a Grande Lisboa, por exemplo, Cova da Moura, em que você chega nesses locais, é como que, em grande maioria negros, como as nossas periferias brasileiras, mas eles falam crioulo. Você chega, eles estão falando em crioulo. Aí você chega um português, eles falam em língua... Desculpa, se chega alguém falando português, eles até falam conosco, mas entre eles é a língua crioulo. E que eles estão levando para Portugal. Então eu fico pensando o seguinte, como que, com uma violência tão grande sofrida no continente africano, essas origens se mantêm e resistem. Eu acho que é um pouco isso que a gente está puxando a fala. Bom dia, gente. Bom dia. Quando a Renízia fez o convite, eu fiquei pensando sobre qual autor poderia comentar com vocês, ou poder bater um papo, dialogar, sobre qual corrente teórica, sobre qual história. E aí, não é nenhum tipo de sensibilidade minha, na verdade. Eu resolvi falar, enfim, eu fiquei entre dois autores, tá? Um é um camaronês chamado Attila Mbembe, acho que vocês já conhecem a partir da professora Renízia, que é talvez hoje um dos principais intelectuais africanos. É muito ruim classificar assim, né? Principal, mais conhecido, mais citado, mas ele é hoje talvez uma leitura que é irrecusável. Ele tem uma produção bastante volumosa nos últimos anos, e esse aqui talvez seja o livro dele mais comentado dos últimos tempos, que é a Crítica da Razão Negra, que é na verdade um tipo de enfrentamento teórico com o Crítica da Razão Pura do Kant. E é legal que o Mbembe escreve, digamos, num campo que é transdisciplinar. Ele é historiador, cientista político, filósofo, trabalha com a teoria crítica. Mas eu pensei também na possibilidade do contexto que a gente vive, de um autor que talvez fosse mais combativo que o próprio Mbembe, não que ele não seja. E aí eu estava pensando num cara que influenciou não apenas o Mbembe, como parte das inquietações do pensamento, mas que também tem influenciado muito a corrente decolonial de estudos latino-americanos, que é a corrente também de teoria crítica, e que dialogam, apesar das suas divergências, dialogam sempre com um postulado em comum, que é de enfrentamento aos conhecimentos eurocentrados. Entendo que é uma diferença
grande aí, tá? Ou seja, conhecimento eurocentrado para contribuição do pensamento europeu. Nem os teóricos críticos que fazem parte da corrente pós-colonial africana, ou dos estudos subalternos indianos, por exemplo, ou dos estudos culturais britânicos, ou da corrente decolonial latino-americana, recusam o pensamento europeu, ou excluem de completo o pensamento europeu. Eles, na verdade, reagem à iniciativa contínua de parte dos pensadores europeus de querer colonizar ou de manter a colonização do pensamento dos outros espaços globais. Essa é a principal reação deles. Ou seja, de entender que na América Latina, com a sua diversidade de povos e de histórias, há uma produção de conhecimento próprio e há uma necessidade de pensamento próprio. Idem para a África e para outros espaços globais fora da Europa e dentro da Europa. A partir do momento que você produz um conhecimento e pressupõe que esse conhecimento é universal, que explica a todos nós, que serve a todos nós da mesma forma, você comete um ato de violência, não apenas estética, pessoal, mas também do conhecimento, epistêmica, portanto. Isso serve como uma lição prática na nossa vida. Eu lembro que recentemente, antes do golpe e, portanto, da crise econômica de 2014, 2015, o governo brasileiro fez uma série de acordos de cooperação com países africanos, que é uma retomada, na verdade, de uma antiga política externa brasileira e que se reforça com o governo Lula. Entre esses vários acordos, principalmente na área médica, um ocorreu com Moçambique. Moçambique tem uma das maiores populações infectadas com o vírus HIV. E o governo brasileiro, com uma política adotada no governo FHC, quebrou as patentes dos remédios antivirais e começou a fazer uma produção própria. E aí nós desenvolvemos tecnologia própria de produção dos medicamentos anti-HIV. Só que eles têm especificidades para populações. E o Brasil montou uma fábrica de produção desses remédios em Moçambique. Só que ele esqueceu de fazer um estudo específico com aquela população. E o remédio produzido no Brasil era um remédio que causava uma reação medicamentosa pelo princípio ativo naquela população de Moçambique. Então, o que seria uma ação de cooperação, ou seja, o que seria um medicamento de alcance universal, não era, justamente por uma percepção de que as pessoas são diferentes, as suas histórias são diferentes. Isso leva, obviamente, a uma série de composições que, na diferença, na diversidade, não permite que nós apliquemos nossas fórmulas de mundo, de compreensão de vida, de entendimento de espaços, ou de medicamentos até, em qualquer lugar do mundo. Era preciso reconhecer primeiro a especificidade daquela população, as suas diversidades e diferenças, para que a gente pudesse aplicar uma política que nós considerássemos universais. A crítica que fazemos, por exemplo, para os europeus, os africanos fazem em relação à política externa brasileira para a África. Apesar de, para nós, ser uma política de boa vizinhança, de cooperação, de auxílio, para muitos países africanos, é uma política, às vezes, imperialista. Pela maneira como ela é posta, como ela é apresentada. Você não pode impor uma agenda a ninguém. Você tem que negociar essa agenda com as pessoas. Você tem que entender as suas demandas e, obviamente, o seu grau de autonomia e de competência. Essas lições revelam o quanto a nossa formação acadêmica, intelectual, profissional é tributária de uma percepção de mundo ou de uma leitura de mundo marcada pelo princípio da colonização. E o quanto é necessário descolonizar a nossa forma de ver o mundo, de conhecer as coisas e de estudar a história, por exemplo. E aí, nesse caso, eu resolvi falar sobre um outro autor, que não é o Mbembe, mas é um cara que é central nesse pensamento, que é o Frantz Fanon. Eu acho que... Conhece o Frantz Fanon? Já não? Alguns sim, outros não. Eu vou falar um pouquinho dele e vou falar de uma pequena contribuição e eu passo a falar para os colegas para também não ficar monopolizando a fala, porque não tem nada de legal nisso. O Frantz Fanon, gente, foi um intelectual que tornou-se conhecido mundialmente por duas grandes lutas. A primeira luta foi a luta antirracista e a segunda luta, a luta anticolonial. O Frantz Fanon morreu há muito tempo. Ele
nasceu na Martinica, que era um distrito ultramarino francês, perto aqui da América do Sul, ou seja, ao norte da Venezuela, um conjunto de ilhas caribenhas, bem próximo mesmo, que é de colonização francesa. Obviamente com o uso de mão de obra de africanos escravizados, já que eles exterminaram as populações indígenas que viviam na Martinica. O Frantz Fanon era parte da elite da ilha, era um intelectual, era um jovem negro, que lutou na Segunda Guerra Mundial no norte da África, com tropas argelinas e senegalesas, e com 18 para 20 anos, começou a entender que o mundo dele era um mundo fendido, marcado pela colonização e pelo racismo. A primeira vez que o Fanon entendeu que o racismo existia foi na Segunda Guerra Mundial, quando nas tropas francesas, ele lutou pelo exército francês no norte da África, ele viu que havia uma hierarquia entre os soldados, não pelo posto hierárquico, mas pelo seu lugar de origem. Soldados, por exemplo, que vinham da classe operária francesa ou da classe camponesa, eram considerados superiores a oficiais senegaleses só porque esses eram negros. Ou então a suboficiais da Martinica só porque eles eram da Martinica ou considerados afro-caribenhos. Ele entendeu, portanto, que havia uma hierarquia no mundo que não era apenas de classe e que não era apenas de posto, mas que envolvia, portanto, outros recortes e interpretações. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, ele desembarca com as tropas francesas no sul da França. E tem um segundo choque. Ele vê que as francesas preferiam se relacionar com soldados italianos presos do que com soldados franceses de origem senegalesa ou da Martinica ou argelina. Então ele começou a entender que esse recorte sofria também outros efeitos. Ele volta para Martinica com 22 anos. Por ser soldado francês e ter sido ferido em combate, ele recebe o direito de estudar numa universidade francesa. O pai dele morre em 47, ele vai para a França, fica 15 dias em Paris estudando odontologia. Ele sofre o terceiro recorte racista. Os colegas da sua universidade em Paris o tratam com um desdém tão grande que em 15 dias ele pira. Ele fala assim, não dá para ficar aqui. Ele vai para Lyon, onde ele cursa medicina. Ao concluir o curso de medicina, ele defende, ou procura defender o seu TCC, a sua monografia, lá chamada de tese, que era intitulada Pele... Quer dizer, tinha um outro título, né? O ensaio sobre a alienação do negro, mas que vai ser conhecido depois como Pele Negra, Máscaras Brancas. Quando ele apresenta o seu texto para o seu orientador, que é um texto de caráter filosófico, de crítica psicológica, de grande influência freudiana, o seu orientador recusa o texto, dizendo que aquilo não é um texto defensável. Que aquela escrita, portanto, não é acadêmica, que aquela escrita não é uma escrita científica, que não está pautada na ciência médica europeia, e recusa o texto dele. É um dos livros mais conhecidos do mundo hoje em dia. Então ele escreve um outro texto, defende e vai servir no hospital psiquiátrico no norte da França. Ele não vê função para ele ali, ou seja, ele não entende como um médico psiquiatra negro vai atuar no norte da França, e aí ele vê uma vaga de um concurso para um hospital psiquiátrico na Argélia, na cidade de Blida-Joinville, que fica próximo a Argel, capital da Argélia. E ele se candidata a essa vaga, é escolhido e vai para a Argélia. Isso em 53. Entre 53 e 56 ele trabalha nesse hospital e tem um quarto choque de realidade. Na França, o tempo inteiro, o racismo vai marcando a pele e a vida do Fanon. E o tempo inteiro ele vai vendo que a sua humanidade, portanto, a sua condição humana, é negada pelos franceses a partir da sua cor de pele, por ser um homem negro. O tempo inteiro, a violência simbólica, a violência dos olhares, a maneira como os franceses tratavam as pessoas de origem africana ou caribenha, marcava o pensamento do Fanon. E ele vai vendo que aquilo que ele sempre se julgou ser, um ser humano, não era aquilo que os franceses julgavam que ele era. Ele era considerado, portanto, uma parte de uma infra-humanidade, de uma sub-humanidade,
de uma humanidade negada, prorrogada, excluída. E na cabeça do Fanon, isso vai produzindo um tipo de reação implosiva muito grande, ao ponto que ele se despedaça em termos psicológicos. Só que isso vai marcando tanto o Fanon, vai violentando tanto o Fanon, que tem uma hora que ele explode. E essa explosão faz com que ele tenha que se recompor enquanto humanidade. E aí ele pensa, eu preciso de outras ferramentas que não o riso, que não a crença na ingenuidade para enfrentar esse tipo de ação. Na Argélia, ele reforma a ação psiquiátrica da sua ala. É uma psiquiatria mais humanizada, mas ele entra em parafuso de novo porque tem que tratar dois tipos de pacientes. O militante argelino, a luta de libertação da Argélia começa em 51, 52, em 53 a guerra é deflagrada, só vai terminar em 61. É uma das lutas de independência mais violentas na África. É uma das lutas anticoloniais mais violentas. Calcula-se que cerca de 1,5 milhões de argelinos tenham morrido durante a guerra de libertação da Argélia. Em nenhum outro país africano houve uma guerra de independência tão violenta quanto essa. E os franceses, no seu esforço de manter a colonização argelina, é o único espaço francês que a França imperial quer manter na África. Eles negociam a independência de toda a África Ocidental Francesa, Senegal, Mali, República Centro-Africana, Costa do Marfim, Tunísia, Marrocos e Argélia. Eles não querem abrir mão, por dois motivos. Há 1 milhão de franceses vivendo na Argélia, e a Argélia era um local extremamente, e ainda é, um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. A França não quer abrir mão da Argélia, ocupada desde 1830. Não, a Argélia está independente. A Martinica pertence à França. Em 62, a Argélia se torna independente da França. E o Fanon tem que tratar dois tipos de pacientes: o militante argelino e o soldado francês. E fora os violentos enfrentamentos, o que marca a guerra da Argélia é o uso da tortura como ação disseminada pelos soldados franceses para obter informação. Não sei se sabem, mas a metodologia de tortura usada pelos franceses depois será importada pelo Brasil durante a ditadura militar. Não que nós não tivéssemos treinamento em tortura. Desde a era Vargas, desde a escravidão, a tortura era uma prática intersubjetiva relacional no Brasil. Mas as técnicas específicas de tortura que se popularizam entre as polícias ou entre as forças de segurança a partir dos anos 60 no Brasil são, na sua maioria, importadas da Guerra da Argélia a partir de consultores franceses que trabalhavam na Embaixada Argelina aqui em Brasília, adidos culturais e adidos militares franceses, que lutaram na Guerra da Argélia. E o Fanon entende que, para ele, o trabalho psiquiátrico não tinha sentido, porque ele tinha que convencer o argelino torturado, tratar o argelino torturado, torná-lo não alienado, para que ele voltasse à alienação do mundo colonial. Ele entra em dúvida assim, o que adianta eu curar a mente de um argelino que luta pela sua independência para convencê-lo a voltar àquele mundo no qual a sua humanidade é negada, no qual a sua subjetividade é negada e no qual ele tem que submeter ao controle dos franceses. Em 56 ele rompe com o governo francês, em 57, e se torna um dos principais nomes do movimento da guerra de independência da Argélia. Ele, portanto, rompe com o seu passado. O Fanon era um homem negro que se julgava branco boa parte da vida. Quando ele vai lutar no norte da África e depois ele vai estar na França, ele entende que ele não é um homem como qualquer outro, mas sim ele é um homem negro. E, portanto, a sua condição de negro colonizado o colocava num lugar, digamos, à parte da humanidade, no olhar do francês, do branco, do europeu. O Fanon se torna um dos principais líderes combatentes da Frente de Libertação Nacional da Argélia.
se refugia na Tunísia e de lá lidera com outros líderes argelinos a luta de libertação contra a França. Nesse período, ele escreve condenados 2 livros, um já publicado, Pele Negra, Máscaras Brancas, lá nos anos 50, e em 58 ele escreve seu segundo livro, chamado Quinto Ano da Revolução Argelina. Em 61, após voltar de uma viagem à Itália, o Fanon está no sul da Argélia, no movimento de combate, e tem um ataque de fraqueza enorme. Ele não entende o que está acontecendo, vai para a Tunísia e é diagnosticado com leucemia. Isso era dezembro de 60, início de 61. Ele continua no combate, não se trata. Em julho, ele tem um segundo grande ataque, causado pela leucemia, uma hemorragia, e ele não tem forças para continuar no combate, vai para a União Soviética procurar tratamento. Ele não quer ir para os Estados Unidos. Você vê 2 centros para tratar a leucemia no mundo de ponta, um na União Soviética, outro nos Estados Unidos. Ele não quer ir nos Estados Unidos, obviamente pela posição imperial, americana, etc. Ele era marxista, revolucionário, combatente. Na União Soviética ele não consegue tratamento, não dá, ou seja, ele recebe um convite para se tratar nos Estados Unidos. Nesse período ele sabe que o tempo de vida dele é curto e ele escreve talvez o maior hino revolucionário da luta de libertação africana, que é chamado Condenados da Terra. Ele escreve isso em meio a ataques de febre, em menos de 8 semanas, e publica em dezembro de 61, uma semana antes dele morrer. O Fanon morre com 36 anos de idade, com uma contribuição não apenas para a Argélia, mas para a África e para o mundo diaspórico enorme. Ele escreve 3 livros em vida: Condenados da Terra, Quinto Ano da Revolução Argelina e Pele Negra, Máscaras Brancas. Em morte, a sua esposa, que era uma mulher branca francesa, publica seu 4º livro, chamado Por uma Revolução Africana. É, na verdade, uma coletânea de artigos que o Fanon escreveu em várias revistas, alguns em condição anônima, para não ser perseguido na França, e ela escreve seu 4º livro. Esses 4 textos do Fanon se tornam, em diversos momentos nos anos seguintes, referenciais para a luta antirracista e anticolonial no mundo. O pensamento do Fanon parece ser hoje central, passados quase 50, 60 anos da sua morte. Ele morre em 61. Para boa parte do pensamento latino-americano crítico e para boa parte do pensamento africano crítico. O Fanon é talvez um dos autores mais citados por esses intelectuais na sua perspectiva de fazer uma história descolonizada ou uma crítica teórica ao pensamento europeu. No Brasil, o pensamento do Fanon tem 2 momentos de entrada muito específicos. O Fanon era um cara marxista, mas entendia que a luta de classes não era apenas a única metodologia ou o único instrumento necessário para a plena libertação dos povos. Ele compreendia que a teoria marxista europeia não se encaixava com perfeição para a sua experiência e para a experiência africana. Ele compreendia que os colonizados não estavam na mesma condição do que os operários, por exemplo, na França, ou os camponeses na Europa. Ele entendia que havia, além da linha de classe, uma outra forma de dividir a humanidade, que era a linha de raça, a linha de cor. E era, portanto, necessário implodir essas 2 linhas para que uma nova humanidade surgisse. O Fanon não foi apenas um terapeuta de mentes, ele foi um terapeuta da história. A solução que ele propõe para resolver o dilema colonial é talvez hoje uma das mais urgentes iniciativas que tenhamos que ter no século XXI. O processo de descolonização na América Latina não foi completo. O processo de descolonização na África não foi completo. Não basta romper com o colonizador os laços políticos que nos uniam forçadamente. É preciso romper também com as heranças deixadas por esse colonizador
principalmente as heranças que continuam a nos colocar no mundo numa condição inferior a esse colonizador. Seja por recorte de classe, de origem, de cor, por gênero, religiosa. A plena descolonização é um exercício muito mais traumático e muito mais extenuante do que a ruptura política, que muitas vezes leva à morte de milhares de pessoas, como vimos. Esse é um exercício que tem que ser continuado por aqueles que ficaram no país colonizado. Tem um teórico mexicano, um sociólogo chamado Pablo Casanova. Nos anos 70, ele desenvolve uma teoria crítica que é fascinante e que em 90, 2000, tem uma retomada de fôlego enorme. A sua categoria é chamada colonialismo interno. O Pablo Casanova sacou algo que o Fanon também tinha sacado lá nos anos 50 e 60, que o Attila Mbembe retoma agora na última década, que é a perspectiva de que no pós-independência, no pós-colônia, no momento pós-colonial, na África, na Ásia e na América Latina, quem assume o poder, com uma única exceção, que é o Haiti, quem assume o poder quase sempre são, no caso da América Latina, as elites eurodescendentes. Do México à Patagônia da Argentina, quem assume o poder são homens brancos de origem europeia. Apenas agora, por exemplo, uma mulher negra foi eleita vice-presidente na América Latina. Passados 200 anos da ruptura colonial da América Latina com seus colonizadores ibéricos. Passados quase que 200 anos, o primeiro negro chegou à presidência dos Estados Unidos. Não é à toa que indígenas, americanos e africanos escravizados e seus descendentes estão fora dos postos de poder em toda a América Latina. Isso é um projeto político, é um projeto de história, é um projeto de manutenção da exploração do homem pelo homem. Só para puxar um pouco, se me permite, Oliva, tá? Até porque a Ellen tem que dar uma contribuição depois, mas assim, a gente passa para ela também, porque ela traz uma experiência de meninas negras maravilhosas, que tem tudo a ver com o que a Oliva está falando. Porque o mestrado da Ellen, ela vai falar qual foi, falando com meninas negras na rede pública. Isso tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui, percebendo que é isso que a gente está tentando pensar enquanto professores, como que essa universidade se insere no contexto mais amplo de um projeto político, um projeto de Estado, de nação e de mundo, que é branco, em grande maioria masculino, e cujo modelo ainda é euro-americano centrado. Tá? Só essa adentro para vocês saberem como é que isso está tudo conectando conosco. E por isso que às vezes os professores parecem, para os alunos, muito reticentes. Não é reticentes, é sabendo em que momento nós estamos sendo a bola da vez nesse desenho. Mas a gente também espera demais às vezes, né, Oliva? Tô acabando, gente. Então, acho que fundamentalmente a contribuição do Frantz Fanon, do Pablo Casanova, do Attila Mbembe e de outros teóricos, é um esforço, é um tipo de apelo, de ação continuada para que a gente descolonize nossas mentes. Descolonizar a mente não é apenas estudar a história do outro, da África ou do indígena, coisa que quase nós não fazemos aqui, na universidade ou nas escolas. Mas é fundamentalmente perceber que esse outro tem um poder de fala enorme. Não é apenas contar a história sobre o outro. É fundamentalmente escutar o outro contando a sua história. Africanos, afrodescendentes, indígenas, mulheres, todos aqueles que em algum momento da história foram violentados ou silenciados. É fundamental a compreensão de que para que a gente possa avançar enquanto sociedade, na busca de um mundo mais igualitário, mais justo, equânime, seja fundamental escutar esse outro. O momento de falar por ele já passou. O momento de se colocar no seu lugar,
nunca existiu. É fundamental que reconhecemos, ou que possamos reconhecer em algum momento, que esse outro tem uma forma de pensar o mundo, de lidar com a natureza, com o trabalho, com a produção de alimentos, com o saber, com o conhecimento, que é tão sofisticada, que é tão reveladora e que é tão relevante como qualquer outra. Somente nesse momento, quando compreendemos que esse outro possui uma história e que a sua história deve ser contada pela sua experiência e pela sua voz, que nós faremos uma história descolonizada. Estamos muito longe disso. Em 2000, apenas 2% do corpo discente das universidades era negro. Apenas 2%. Em 2000, apenas 1% do corpo docente da universidade era negro. Passados 20 anos, a realidade muda num dos segmentos do corpo discente. A universidade se torna mais plural, mais diversa, mais brasileira, mas o corpo docente não muda na mesma velocidade. Apenas 2% do corpo docente da UNB é composta por professores e professoras negros e negras. Apesar da mudança e dos avanços, muito tem que ser feito. Para vocês terem uma ideia, a melhor produção sobre história da África que eu conheço no Brasil é escrita por jovens doutores negros. São dois caras. O Amailton Azevedo, da PUC de São Paulo, e o Muriatã Barbosa, da Federal do ABC. Não há no Brasil produção textual, narrativa e reflexiva sobre a África melhor do que esses dois caras produziram. Eu não tenho dúvida que a experiência deles, a perspectiva de mundo, a sua identidade, interfere e influencia nessa produção qualificada. Se essa presença é pequena por parte da população afrodescendente, a população indígena está mais excluída ainda. Não é possível pensar uma história do Brasil sem esses dois componentes, populações indígenas e populações afrodescendentes. Não dá. É manter a colonização do pensamento e das relações em todos os setores da sociedade. Apenas quando esses setores tiverem suas histórias narradas por eles mesmos, quando esses grupos tiverem suas histórias narradas por eles mesmos, nós teremos uma história diferenciada. Para o movimento negro e para a história negra, nós temos uma trajetória bem diferente. Com décadas de autonomia, com décadas de produção qualificada, com décadas de enfrentamento. Mesmo assim, nós temos uma grande dificuldade em, na escola, narrar essa história. Eu acho que uma das grandes lições que nós temos pela frente ainda, ou exercícios, é esse, de continuar um exercício diário, de descolonizar nosso pensamento. Acho que é isso. Falei muito. Ellen, por favor. Bom, gente, então, eu venho de um lugar em que a primeira coisa que eu penso é em como esse projeto colonial tem sido um projeto de muito sucesso e tem marcado a experiência da juventude negra dentro da escola. E para dar uma... né, tá todo mundo sentado, super concentrado, eu vou fazer uma perguntinha e aí vocês vão conversar com a pessoa que tá... Dinâmica de professores, né? Então eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou dar um minutinho para vocês e depois que vocês me derem uma resposta, a gente volta a dialogar, tá? Então a pergunta é, o que isso tudo aqui tem a ver com educação? E aí eu estou entendendo a minha experiência educativa como professora, a minha experiência como aluna e a experiência de vocês como alunos e futuros professores ou pedagogos ou qualquer prática que vocês venham a ter como interventiva dentro do espaço do ambiente escolar para pensar a educação. Ok? Então vou marcar um minuto, tá? Porque a gente está quase sem tempo. E vocês vão responder. O que é que toda essa conversa aqui tem a ver com a educação? Beleza? Manda ver. Pega o colega do lado aí, faz uma pergunta, responde. Vai, Olivia, fala comigo aí. Mas tem que dar um porquê, gente. Como isso se articula com a educação? Porque tem tudo a ver, foi ótimo. Por quê? Pronto?
Tá, preciso de uma voluntária ou de um voluntário corajoso para me falar o que é que tem a ver, o que essa conversa tem a ver com educação. Oi, Amanda. Então, eu só acho que assim, como professores, nós futuros professores, a gente tem que tentar mudar a cada geração possível, porque nós vamos estar ensinando as próximas gerações a pensar de modo diferente do que já tem sido o tempo todo. Eu acho que é parte da nossa tarefa, do nosso dever, de tentar fazer que as próximas gerações tenham um pensamento diferente e ações diferentes. Consigam mudar esse elitismo, essa coisa. Então, assim, nós como educadores, assim, futuros educadores, a gente tem que ter essa intenção de tentar diminuir as diferenças e o máximo possível mudar o diálogo já com os nossos alunos para que a cada pouco por pouco a gente consiga ter essa mudança de pensamento sempre, não só a gente aqui como assim, estudantes, adultos, a gente está conversando, mas é uma coisa que você cresce tendo esses pensamentos. Você não chega aqui na universidade, pum, eu penso desse jeito. É desenvolvido no seu crescimento, na sua infância. E os professores também têm esse dever de ajudar, auxiliar essa mudança. Então, assim, é esse meu pensamento. Complementando, porque eu acho que todo mundo aqui pode ter pensado exatamente isso, do que tem a ver com a educação. Eu acho também como a gente vê a escola sempre de uma forma... A escola, né, ensina de uma forma muito eurocentrada. Então, a gente está tendo só essa conversa aqui na UNB, na Faculdade de Pedagogia, de Educação, agora. Mas quantos alunos não vão passar por aqui? Quantos alunos não vão ter essa conversa em outros lugares, né? Porque a gente é muito uma parte da parte que vai ter essa conversa sobre descolonização e sobre como a gente tem esse pensamento, mas os outros lugares, cadê? A gente não tem. Então, por isso que, exatamente, a gente tem que ter isso desde a escola, porque senão a gente vai chegar aqui e agora que a gente tá sabendo, pera, então o que a gente aprendeu errado, tá? A gente não devia aprender assim, né? Então, eu acho esse debate muito importante, porque como aluna negra, né, na universidade, na minha época de escola eu não tive essa representatividade, sabe? E aí eu estava conversando com o professor Davi. Eu não via como possível estar na universidade. Eu não via nem que existia isso, né? Eu não percebia isso. Então, eu tive 3 professores que na época da escola trouxeram a gente num passeio aqui na UNB, e aí eu vi que era possível. Só que ainda assim, na minha família, eles me desestimulavam muito. Ah, você é negra, a gente é pobre, não tem como estar na universidade. Então, assim, hoje estar aqui, ter uma conversa dessa, uma aula dessa, para mim é extremamente importante, porque é conhecimento, mas é minha vida, sabe? São os meus sofrimentos, os históricos de racismo e tudo mais, que eu consigo entender. Então, semestre passado eu fiz uma matéria que se chama Pensamento Negro Contemporâneo, inclusive aconselho todos a fazerem, que é extremamente importante. E a partir dessa matéria, eu consegui conhecer o Fanon, consegui conhecer aquele isso, desculpa. Então, para mim foi muito importante, porque eu consegui entender os caminhos e os passos de como o racismo, ele realmente está na sociedade, ele é estruturado, a forma como eu sofro e como eu sofri isso durante toda a minha vida, inclusive na faculdade. Então, estar na universidade para mim hoje já é uma militância, já é estar enfrentando essa sociedade racista e preconceituosa que não coloca a universidade como um espaço acessível para negros e principalmente para uma mulher negra. Então, dentro desse recorte, eu vejo como é importante ter esse espaço de diálogo. Porque, às vezes, quando eu chego para conversar em outros espaços, com amigos, eles me olham como se eu fosse louca, né? Como se eu tivesse, sei lá, a UNB subiu sua cabeça. E eles não entendem que esse conhecimento aqui, para algumas pessoas, é uma matéria, são anotações, mas principalmente para os negros, indígenas, quilombolas, a gente está falando da vida dessas pessoas. E no meu caso, da minha vida, do meu histórico de preconceito, de racismo e de sofrimento. Então, eu considero extremamente importante um momento desse
que a gente possa conhecer, porque a gente olha para as caras que estão aqui e, assim, a minoria é negra, né? Então, que bom que existem pessoas, né, diversas conversando e falando sobre esse tema para que isso possa se propagar, que outras pessoas comecem a entender que isso não é loucura, que isso não é uma militância, não sei, em vão, que isso não é besteira, mas que isso trata, sim, da vida e principalmente da morte de muitas pessoas negras. Para complementar o que você disse, a gente não tem esse espaço dentro da sala de aula, mesmo a gente estando aqui numa faculdade de educação, mesmo a gente estando na UNB, a gente não tem essa voz. E esse espaço aqui hoje é um espaço importante porque aqui a gente pode falar. A gente pode falar uma coisa que a gente não discute dentro das salas de aula, sabe? E importante a gente ouvir também a opinião dos outros, a gente vê pessoas assim, sabe? Exatamente, a gente está se reconhecendo aqui, é um momento que acontece poucas vezes dentro da universidade, embora a gente fale bastante sobre isso. Eu acho que vocês trouxeram contribuições que são essenciais para a gente pensar numa luta e numa prática antirracista, que é justamente ver como o pensamento colonial organizou o mundo, ele organizou o mundo e ele segue organizando o mundo, porque o projeto colonial é realmente um projeto de sucesso, ele funciona muito bem, a gente está vendo todo dia, então as falas de vocês, cada uma das falas, ela representa muito de como o projeto colonial determina quem eu sou e como a minha marca fica no mundo. Né? Como eu vou ser lida ou não, como eu vou poder performar ou não no mundo, como eu vou ser aceito ou não, vou ter voz ou não, vou ter poder ou não, vou ter espaço ou não. E isso, por exemplo, quando a gente pensa nessas amarras, a gente vai pensar em como essas amarras se articulam com a experiência estudantil. E eu vou pensar, por exemplo, pensando nas várias respostas que vocês deram, que foram respostas brilhantes. Eu acredito sinceramente que a forma de repensar as estruturas é partindo do conhecimento do outro. Então, o que é que esse outro, que está aqui junto comigo, que eu preciso parar de achar que é outro, que quem está definindo ele como outro sou eu, que existe alguém definindo um outro, né? Mas, enfim, por enquanto a gente vai usar essa caixinha aí, que é a que tem por hoje, tá bom? Depois a gente explode ela, por enquanto a gente usa ela. O que é que ele conhece de mundo, a forma como ele experimenta as relações sociais, a forma como ele experimenta os lugares por onde ele transita, fala sobre conhecimento, fala sobre poder, fala sobre amor, e como é que ele pode evolucionar essas estruturas. Então, por exemplo, se eu chegar numa sala de aula e simplesmente trouxer conteúdo, né? Porque parece que as pessoas estão vazias, né? Tipo assim, chega lá só o corpinho vazio. Paulo Freire falando, tipo, as pessoas não chegam vazias. É como se eu quisesse preencher de uma coisa que a pessoa já está cheia. Né? Então, vocês estão falando da experiência de vida de vocês. Está todo mundo sabendo o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, a Oliva trazer o Fanon, a Renisa falar sobre políticas públicas, eu falar sobre determinadas coisas, não quer dizer que vocês não saibam exatamente sobre isso. A sua fala, por exemplo, define perfeitamente o que os decoloniais falaram sobre a estrutura da colonialidade. Quando eles falam sobre colonialidade do ser, sobre a colonialidade do poder, sobre a colonialidade do saber. A gente sabe disso. A gente sabe que o conhecimento que chega dentro da universidade, ainda que ele esteja nos livros e nos currículos, não é o conhecimento sobre a experiência negra ou sobre uma perspectiva negra de organização do mundo. A gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que, por exemplo, ainda que eu tenha alunos que sejam alunos de candomblé, que sejam alunos filhos de santo, não é esse conhecimento que vai organizar as relações dele dentro daquele espaço educativo. A gente sabe qual que é o conhecimento que está sendo escolhido. A gente vê isso todo dia. Vocês estão aqui. Vocês passaram pelo processo educativo brasileiro. A gente sabe o que está acontecendo lá fora. E aí, quando a gente, afunilando um pouquinho mais, as nossas experiências, elas são muito marcadas por esses lugares que foram inventados e que continuam funcionando muito bem e que continuam determinando até onde a gente pode ir. E aí, pensando, por exemplo, na experiência de mulheres negras, né, num recorte bastante específico, e não que as outras possibilidades não venham a ser consideradas. É importante pensar como é que determinados cruzamentos dessas categorias sociais mesmo vão marcar a nossa existência e a possibilidade de reformular, porque não está dando certo. A gente está vendo que não está dando certo. E aí, quando eu olho a partir de uma perspectiva interseccional, que é essa coisa de olhar a partir de um olhar de raça, que está combinado com um olhar de classe, que está combinado com um olhar de gênero, e também com um olhar de idade, com um olhar de sexualidade, com um olhar, né, qualquer que seja ele, eu vou ter possibilidades diferentes de pensar a educação e de pensar projetos que atinjam mais,
que comuniquem mais. Eu acho muito interessante que todo mundo, a gente sempre reclama, por exemplo, acompanhando as discussões da reforma do ensino médio, a gente está sempre reclamando que a BNCC não está dando certo, por exemplo. A gente está sempre reclamando que o que está sendo levado na escola para os alunos de ensino médio não está funcionando. Não está funcionando porque o menino negro, por exemplo, a gente pega os meninos de periferia, a gente pega a experiência da juventude negra no país, é uma experiência diferenciada. A gente está sempre esperando por um momento de vir a ser, a gente está sempre esperando por uma possibilidade de performar, e essa experiência de juventude. E cadê que a necessidade da juventude está sendo considerada? Cadê esse olhar marginal, que é o que a Patrícia Hill Collins fala, que é o que o Fanon fala quando ele fala da experiência dessa zona de não ser, que é esse olhar de dentro que a Patrícia Hill Collins traz como outsider within e tudo. Cadê que esse olhar está sendo considerado? A gente precisa criar outros espaços como esse, espaço na prática educativa de vocês, que considerem que aquela criatura já vem imbuída de uma série de experiências que são necessárias para a gente repensar o mundo. É o que esses autores estão cansados de fazer, estão cansados de falar, sabe? A gente fala sobre isso o tempo inteiro. Para além disso, eu fico pensando também como outras... uma vez eu não lembro se eu vi a Lúcia Xavier, da Crioula, no Rio de Janeiro, falando, mas eu vi isso recorrentemente, assim, de várias pessoas falando diferente. Que quando a gente pega aquele que está na parte mais lascada do cruzamento, a gente consegue organizar um mundo melhor para todas as pessoas. Então, se eu considero as necessidades, as experiências, as dores, os medos, as angústias, os silenciamentos, vamos pegar das mulheres negras. Das mulheres negras vai servir também para as mulheres brancas, para as mulheres lésbicas, para os homens brancos, para os homens héteros, para as mulheres brancas, e assim vai. Vai servir para todo mundo. Quando a gente parte de um pensamento de base, desse pensamento que foi colocado num lugar de outro, fica muito mais fácil entender a organização do mundo e reorganizar o mundo para que caiba mais gente nele. Tá? E isso considerando que a gente tem uma caixa muito seleta que a gente chama de mundo, né? Não serve para todo mundo, não cabe todo mundo lá. Bom, acho que basicamente isso, né? Para além disso, quando a Renise pediu para eu falar, ela mudou um pouco a minha fala, pediu para eu falar sobre a experiência de mulheres negras, ou falar sobre mulheres negras, eu fico pensando como é importante que a gente olhe para o Achille, olhe para o Fanon e olhe para outros autores negros, mas a gente sempre fala dos autores negros. E aí a gente esquece de autoras negras de peso, como a Beatriz do Nascimento, como a Lélia Gonzalez, como as americanas também. E assim, eu não vou nem falar das indígenas e afro-indígenas, porque eu reconheço que eu conheço muito pouco. Mas olhando, por exemplo, as americanas, a gente pega experiências muito ricas de Patricia Hill Collins, a Bell Hooks, Audre Lorde, sempre fazendo discussões que vão chacoalhar a gente o suficiente para pensar que tem alguma coisa errada nessa estrutura. E aí, quando eu penso em experiências que chacoalham a gente, mostram que essa estrutura não está dando certo, aí eu penso na minha pesquisa. E a minha pesquisa fala de um lugar em que a intenção da pesquisa, o objetivo da pesquisa era ouvir meninas negras de escolas públicas e particulares, e fazer um comparativo, né, traçar um estudo comparado sobre como é que elas percebem a experiência de racialização e as experiências de discriminação delas dentro e fora da escola. A gente sabe que a experiência do negro no Brasil é uma experiência muito similar, porque a cor da gente chega antes. É simples assim. Você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode ser filho de quem você quiser, seu pai pode ser embaixador de qualquer país que seja. A sua cor vai chegar antes de você. E é muito interessante como isso marca, na verdade, é um resultado, né? É isso, a estrutura está muito bem articulada, o projeto deu muito certo. Isso explica por que é que existe tanto sofrimento dentro da universidade, por que é que a experiência educacional é tão sofrida, e ela é sofrida, eu estou falando do lugar de mulheres negras, mas eu estou reconhecendo que as crianças, ou as mulheres homossexuais, né, ou as mulheres gordas, ou qualquer possibilidade de ser diferente, é muito massacrada. Porque não cabe no lugar hétero, não cabe no lugar cis, não cabe nesse lugar de mundo que a gente conhece. As meninas, elas falam e elas recontam uma história que infelizmente continua acontecendo até hoje. O movimento negro já denunciava isso lá na década de 80 e a coisa continua do mesmo jeito, o que é bastante frustrante, assim, porque a vontade é de você chegar na escola e falar assim, e aí, 2003 estava aí, né, a 10.639 colou, o artigo 26A está super funcionando, mas não. É muito triste ver que a minha história, a história da professora Renise, a história da minha psicóloga, que também é negra, continua sendo reproduzida no mesmo espaço. E às vezes de forma muito mais cruel, conforme as pessoas ascendem, né? Considerando também que,
como todos sabemos, é muito rara a existência de meninas negras dentro de uma escola particular de elite. Em Brasília, especificamente, a gente olha um lugar, a construção do lugar e dessa segregação socioespacial como muito determinante. Eu não sei qual é a experiência de vocês, eu não sei de qual cidade vocês vêm, né? Mas eu acho que essa relação com a universidade, que é esse lugar que pode entrar ou não, ou de repente com o plano piloto ou com a escola mesmo, é muito limitadora. E me assusta profundamente como a gente ainda não consegue articular a educação como ferramenta de emancipação. O Paulo Freire falou isso até cansar, né? Falou, refalou, trefalou, segue falando, Bell Hooks refalou, falou dessa perspectiva de educação transgressora, a pedagogia da transgressão, que é uma pedagogia que é isso, é sentar com outra, falar com outra, dar possibilidade de existir não, né? Não assim, mas existir junto. E assusta como a gente, por uma série de amarras curriculares, uma série de amarras de políticas, uma série de amarras de tempo, uma série de amarras de pressão de espaço, uma série de amarras de construção de lugar, nós não conseguimos fazer com que esses projetos se concretizem de forma feliz, sabe? De forma minimamente agradável para todo mundo. Agora nós vamos passar a falar para o nosso colega, que é da música, né? E é extremamente sensível e trabalha com etnomúsica, né? Etnomusicologia. Bom, meu nome é Augusto Charão, não estava com a fala preparada para ir para esse tema. Eu estava preparado para falar sobre Paulo Freire, mas tem tudo a ver. Eu tenho uma veia antropológica muito forte, porque meu pai é antropólogo, e eu estou aqui na universidade desde 92, apesar de estar aqui como estudante, estou aqui desde 2004. E eu quero dizer que eu fiz o doutorado em educação aqui nesta faculdade, mas eu iria fazer o doutorado em etnomusicologia na UFRJ, porque eu gosto muito de estudar as questões etnomusicológicas. E eu estava pensando aqui, alguém aqui já ouviu falar ou conhece o nome chamado Francisco Félix da Silva de Souza? Francisco Félix de Souza. Alguém já ouviu falar esse nome? Ou já leu no livro de história? O Xaxá. Bom, é importante dizer, eu lembro que eu estava numa banca da Daniela Barros, da Dani Barros, e lembro do título da monografia dela, Cadê o Negro que Estava Aqui? Que ela vem falando um pouquinho sobre como é que a história das populações negras chegam na escola, no livro didático. E a gente sempre aprende pela perspectiva do colonizador. E aí eu falei, olha, está faltando aqui essa figura, quer dizer, denunciar essa violência que esse traficante de pessoas fez, pegando pessoas do reino do Daomé, do antigo reino do Daomé para cá, né? E também falar sobre, inclusive sobre as danças brasileiras, sobre os gêneros populares brasileiros. Muitas pessoas, por exemplo, acham que o primeiro gênero popular musical brasileiro foi o maxixe, ou o choro, ou o samba. Alguém já ouviu falar da palavra calundu aqui? Lundu. Ou fofa. Fofa é considerado o primeiro gênero popular musical brasileiro. E isso não está nos livros didáticos, né? Vocês nunca ouviram nem falar desse termo, fofa. Né? Que vem da umbigada, né? Das populações negras, que vem de toda essa perspectiva musical que está em África, mas veio aqui ao Brasil e permaneceu assim também. E aí eu estava lembrando de um etnomusicólogo chamado John Blacking, que ele foi estudar os Venda em África, e ele vem desconstruindo toda essa ideia eurocêntrica de música. Inclusive essa ideia que a gente tem do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que a gente precisa situar historicamente, isso aí não está naturalizado, isso aí aconteceu, tem um período histórico, que foi uma invenção de um padre italiano, por meio de um hino a São João Batista em latim. Ele foi pegando dominos, e dó, ré e tal. E aí a gente pega lá, na Grécia Antiga, por exemplo, com Aristóteles, a construção do instrumento musical, um instrumento musical não, mas a construção de um instrumento chamado monocórdio, por isso de uma corda só, e aí ele faz uma relação sonora, que a gente chama de série harmônica, e que é defendida até hoje como o padrão.
E, na realidade, o John Black vem mostrar que esse padrão não serve para os outros grupos étnicos, por exemplo. Existem outras formas de fazer musical, existem outras formas de culturas musicais, inclusive existem outras populações e grupos étnicos que nem concebem música como nós ocidentais concebemos, por exemplo. Né? E aí eu estava lembrando justamente de uma resenha que eu fiz de uma tese de doutorado defendido na Unicamp, se não me engano, chamada A Música e os Jesuítas e a Música no Brasil Colonial. É muito importante a gente descobrir não, mas estudar a história da colonização por vários viés, né? Da música, das artes plásticas, porque são vários, é uma totalidade. Né? E aí eu estava estudando, poxa, como é que esse processo foi violento? Né? Quer dizer, a música, que é uma arte, e é considerada a primeira das artes, inclusive, como é que a música era ensinada visando a catequização, por exemplo? E a gente vê pela história que sempre os indígenas que se apaixonaram pela a música ocidental, né? Que os padres faziam lá os seus autos, né? E aí sempre a gente tem esse relato. E aí a gente não tem um relato do contrário, que muitos padres também se apaixonaram pela música indígena, inclusive pegavam melodias indígenas para poder fazer a função de catequização, que também tem todo um interesse por terra, um interesse também econômico, obviamente a gente também não pode esquecer disso. E aí a riqueza que você tem das populações indígenas, por exemplo, fazendo instrumentos musicais de forma colonizada, quer dizer, eles não faziam, eles tinham as maracas, tinham vários instrumentos musicais, propriamente dos indígenas, mas eles faziam, por exemplo, órgãos de cana, flautas de cana, tal qual os órgãos europeus. Então a gente percebe que a educação musical, como eu sou educador musical, eu tenho que dizer que o nosso pensamento eurocêntrico começa, em termos de educação musical, começa lá com os jesuítas. Né? Toda uma prática educativa musical começa com jesuítas. E aí a arte, a música, ela começa a ser um instrumento de catequização, e até hoje nas escolas não é mais catequização, mas a música está como segundo plano. Música para ensinar inglês, música para ensinar matemática. Quer dizer, eu defendo, e a minha perspectiva também endossa isso, que é a perspectiva escola-cultural do Vygotsky, que a arte, ela em si, não é a música mas é a música em si, para a gente vivenciar a estética. É claro que a música é utilizada, pode ser utilizada, existem várias áreas na música, que é a musicoterapia, a música... Agora, quando a gente percebe na educação infantil, por exemplo, a música muitas vezes é tratada para lavar, para enfileirar, para lavar as mãos das crianças, para enfileirar. E, na verdade, a gente defende uma outra ideia. Por isso a gente faz a crítica, inclusive, da utilização da música para catequização, como foi utilizada. Outra coisa também são os pensadores e os intelectuais que trabalham com a educação musical, no geral europeus, de retirar as criações brasileiras. Por exemplo, vocês sabiam que existe uma tese defendida por um jornalista, mas também musicólogo, chamado José Ramos de Chorão, de que o fado é brasileiro? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o inventor da modinha, por exemplo, é um brasileiro chamado Joaquim Caldas Barbosa? Então, assim, é importante a gente conhecer, inclusive, a nossa história musical, para saber como os europeus eles apropriam dessa história e falam que é deles. Não, o fado é nosso. Olha, o fado é uma criação brasileira. Se teve sucesso em Portugal, a gente pode discutir. Não é? Então, assim, é importante a gente saber essas histórias, como eles se apropriam das criações brasileiras. Então, assim, eu, por exemplo, quando fui fazer a minha dissertação de mestrado sobre o ensino do choro na Escola de Choro Rafael Rabelo, eu me dei o trabalho de estudar a nossa história e saber o papel importantíssimo que as populações negras tiveram na construção da nossa música. Do samba, por exemplo, do choro. Está presente em todo... Inclusive, talvez, aqui eu até coloco isso na minha tese, talvez a única música... quer dizer, o jazz foi uma invenção da população negra, o choro, o samba, o lundu, o calundu, então nem se fala, o machixe, tantos outros gêneros musicais populares brasileiros. Aí vem pensadores ou etnomusicólogos de outros países e falam, não, o fado é nosso. E isso tem registro. Quer dizer, o José Ramos de Chorão, ele é acusado por os musicólogos de ser um musicólogo menor, mas ele fala com base em registro. Tem registros dos jesuítas, tem registros que comprovam que o fado ele foi uma invenção brasileira, que aí fez sucesso em Portugal. E a modinha também, que é tão cara aos portugueses, essa sim já não tem mais questão. É uma invenção e tem nome.
Joaquim Caldas Barbosa. Então, gente, eu só trouxe um pouquinho dessa fala da perspectiva da etnomusicologia, que apesar de eu não ter preparado essa fala, mas com a fala de vocês eu fui me relembrando e tudo, porque a gente precisa ter essa escuta sensível que o Paulo Freire tanto falava, mas é uma escuta sensível não apenas da oralidade, da fala, mas é da escrita também, de ter uma leitura sensível, da gente tentar entender, né? Apesar do Darcy Ribeiro tanto falar que o brasileiro ele tem um sentimento de linguaindade, por toda essa complexa rede que foi forjada na nossa cultura, mas a gente precisa saber também a história da colonização, acho que é preciso saber, pelo viés também da arte, não só dela, porque ela não é a totalidade, mas é imprescindível também estudar a história da colonização pelo viés da arte, da música, etc. E obrigado. Alguém gostaria de se manifestar, falar alguma coisa? Não? Ellen? Acho que a gente pode então, né? Gente, eu acho que foi uma roda de conversa, eu acho que a gente está até repensando esse nome, né? Porque isso aqui não é aula, porque na verdade o Oliva foi o mais... A Ellen estava preparada, eu a despreparei, o Oliva veio preparado. Mas eu acho que o momento é isso mesmo, é uma roda de conversa para que a gente possa trocar ideias, né? E eu acho que basicamente hoje... Embora aqui seja uma faculdade de educação, essa discussão esteja acontecendo na faculdade de educação, a faculdade de educação também, como os institutos e as outras faculdades da UNB, trabalha basicamente com autores europeus, né, e americanos e tal. Então essa abertura, né, Oliva, essa entrada dessas outras epistemologias é algo muito recente, né? Obrigada pela presença de vocês.